Let's go ahead and let's begin with a word of prayer. Vamos em diante e fazer uma oração. Our Father in heaven, Nosso Pai que estás nos céus, we thank you for your great love. nós agradecemos pelo teu grande amor. We pray that you will be with us again Nós oramos que o Senhor esteja conosco novamente, as we look at restoring the family. ao nós contemplarmos a restauração nas famílias. And we thank you for we come in Jesus' name. Obrigado, pois oramos em nome de Jesus. Amen. Amém. We have 3 words so far. Já temos 3 palavras até agora. What's the first one? Primeira, Lembre-se. lembre-se ou lembra-te. Lembre-te. Both. Oh, both. Remember. Lembra-se. What's our second one? Qual é a segunda? Integra. Entregar. Entrega. Okay, entrega. Surrender. Surrender. Entrega. And then our third? A terceira, Service. serviço. 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 I want to begin by going to the book of Genesis again. Eu quero começar indo ao livro de Gênesis. We're not going to be looking at Adam and Eve. Não vamos olhar para Adão e Eva. In fact, we're going to be looking at a family that we do not know the wife's name. Nós vamos olhar para uma família que nós nem mesmo sabemos o nome da esposa. And I want to notice something about this family E eu quero notar algo sobre essa família that for many years I missed. que por muitos anos eu não percebi. But I believe it's a very important part of this family. Mas eu acredito que é algo muito importante sobre essa família. We're going to Genesis chapter 6. Nós vamos para Gênesis capítulo 7. And here we have the story of the flood. E aqui nós temos a história do dilúvio. Did you say 6 or 7? I don't know what I said, but 6 is what I mean. Ele quis dizer 6, não lembro o que disse, mas talvez foi 6 mesmo. Gênesis capítulo 6. And God spoke to Noah Deus falou com Noé and said, "My spirit will not always strive with e man. disse que o seu espírito nem sempre contenderia com o homem. His days shall be 120 E years." seus dias seriam 120 anos. Now we have one of the reasons that God saw this wickedness develop. Nós temos algumas das razões do desenvolvimento desta maldade na época do dilúvio, ou antes do dilúvio. And we see that in verse 2. Nós podemos ver isso no versículo 2, It said the sons of God saw Ali that the diz daughters of men were fair. que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas And they took them wives of all which they chose. e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Before the flood, there was a problem in the family relationship. Antes do dilúvio, havia um problema na relação familiar. And the problem began from when they started choosing who they were going to E o marry. problema começou quando eles começaram a escolher quem eles se casariam. They were just focusing on what they wanted, Eles somente focavam em que eles queriam not on what God e wanted. não que Deus queria. They were just focusing on external beauty Eles somente focalizavam em beleza exterior and not the beauty of the heart. e não da beleza do coração. And this deterioration in the family E essa deteriorização do casamento ou da família produced some of the wickedness that we see before the flood. produziu algumas das maldades que nós vemos antes do dilúvio. And so God said there's only going to be 120 years left. E Deus disse que haveria somente 120 anos para restante, na verdade. Now when we look at the days of Noah, Então, quando nós olhamos para os dias de Noé, do we see a parallel to our day today? nós vemos um paralelo com os nossos dias de hoje.
I think we definitely do. Eu creio que definitivamente nós vemos. The Bible says the imagination of the hearts was only evil A continually. Bíblia diz que a imaginação do coração era constantemente mal. And when we look at the world around us today, E ao nós contemplarmos o mundo ao nosso redor, we're bombarded with wickedness. nós somos bombardeados com a iniquidade. Whether it's immodest billboards along the road, Quer seja imagens imodestas ao lado da rua, sin being sung about on the radio, o pecado sendo clamado nas músicas do rádio, or people enacting sin through the movies and ou television. pessoas atuando em pecado através de novelas e filmes. There's wickedness everywhere we O look. pecado está em todo lugar que nós olhamos. And God saw Noah in this wicked world. E Deus viu Noé no meio deste mundo mau. And in verse 8 it says that Noah found grace in the eyes of the Lord. E no verso 8 diz: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Our evangelical friends think that grace did not take place until the cross. Nossos amigos evangélicos acham que a graça não estava disponível até a cruz do Calvário. We see God's grace all the way to the Mas very nós beginning. vemos a graça de Deus desde o princípio até o fim. Noah found grace. Noé achou graça. And as he found grace in the eyes of the Lord, E à medida que ele achou graça aos olhos do Senhor, God gave him a work to do. Deus deu para ele um trabalho a desempenhar. What was the work that God gave Noah to do? Qual foi o trabalho que Deus deu a Noé para desempenhar? Build an ark, right? Preparar uma arca, não era? God gave the directions for the ark, Deus deu as direções para a construção da arca. and Noah was to build this ark. E Noé tinha que construir essa arca. And for 120 years, Noah was building the ark. E por 120 anos Noé construía a arca. But he was not just building the ark. Mas ele não somente construía a arca. The New Testament calls him a preacher of O righteousness. Novo Testamento declara que ele era o pregador ou pregoeiro da justiça. As he was building the ark, he was telling others about God's À message. medida que ele construía a arca, ele proclamava a mensagem de Deus. And inviting them to be saved before it was too late. E convidava as pessoas para serem salvas antes que fosse muito tarde. Noah was a builder, Noé era um construtor and Noah was a preacher. e ele era também um pregador. But there was one other thing God asked Noah Mas to do. tinha algo mais que Deus pediu para Noé fazer. And we don't have this explicitly asked in the Bible. Nós não temos isto de forma explícita na Bíblia, But when we see the details, we can put the picture together. mas ao nós contemplarmos os detalhes, nós conseguimos construir o quadro. How old was Noah Qual era a idade de Noé when his son was born? quando seu filho nasceu? Anybody remember? Alguém se lembra? Some people said around 500, the others 65, 300. According to Genesis chapter 5, verse 31, De acordo com Gênesis capítulo 5 e o verso 31, Noah was 500 years old. Noé estava com 500 anos. Perdão, é o verso 32. Yeah, sorry. 500. 500 anos. Maybe he wanted to have a lot of experience before he started raising children. Talvez ele queria ter maturidade suficiente para começar a criar filhos. Noah was the oldest of any of the patriarchs before he had children. Noé era dos patriarcas o mais velho a ter filhos. How old was Noah when the flood came? Qual era a idade de Noé quando veio o dilúvio? 600 years. 600 anos. So Noah was, when the flood came, was 600 years. Quando o dilúvio veio, ele tinha 600 anos. So when God first spoke to him and told him to build the ark, Quando Noé primeiramente pediu para ele construir a arca, Noah would have been 480 years old. Noé estava com 480 anos.
So when God called Noah, Quando Deus chamou Noé, Noah had no children. Noé não tinha filhos. And I believe that part of Noah's assignment, E eu acredito que parte da tarefa de Noé, in that wicked and immoral age, no meio daquela era maligna e imoral, when the family structure had been so corrupted quando a estrutura familiar tinha sido corrompida de tal forma, that God called Noah to build an ark, Deus chamou Noé para construir uma arca, and he called him to be a preacher of para righteousness. ser um pregador da justiça. And I believe he called him to demonstrate E eu acredito que ele chamou Noé para demonstrar a godly Christian family. uma família piedosa, cristã. In this wicked age, Nesta época pecaminosa, when people were just worried about themselves, quando o povo simplesmente se preocupava consigo mesmo, God wanted not just a preaching of the gospel, Deus não queria somente a pregação por palavras do Evangelho, but he wanted a demonstration of the gospel mas as well. ele queria a demonstração do Evangelho também. And when we look at Noah, E quando nós olhamos para Noé, his preaching yielded very little fruit. a sua pregação produziu poucos frutos. But who got in the ark? Mas quem entrou na arca? His family was saved. Sua família se salvou. If I had to make a choice Se eu tivesse que fazer uma escolha between leading hundreds of people to the Lord entre conduzir centenas de pessoas a Deus or seeing my family saved, ou ver a minha família salva, I don't want to be selfish, eu não quero ser egoísta, but I believe my first responsibility is to my family. mas eu acredito que a minha responsabilidade principal é com a família. And Noah demonstrated that. E Noé demonstrou isso. Now Noah gave the message, Noé pregou a mensagem. and people had an opportunity to be E saved. as pessoas tiveram a oportunidade de se And salvar. probably some did and died before the flood E came. provavelmente alguns se salvaram, mas morreram antes do dilúvio. But it was Noah's family that got into the ark. Mas foi a família de Noé que entrou na arca. Noah did not neglect his family for the work that God had given him to do. Noé não negligenciou sua família pelo trabalho que Deus tinha dado para ele realizar. And I believe that this story E eu acredito que essa história is a picture of what God wants for us as é well. uma ilustração do que Deus quer para nós também. We have a work to do. Nós temos uma obra a realizar. We have a message to Nós preach, temos uma mensagem para pregar. but not at the expense of our family. Mas não pelo custo de nossa família. God has called us to a work in the home as well. Deus chamou nós para uma obra dentro do lar também. And within our immediate context. E no nosso contexto imediato. God wants a living demonstration of the gospel again. Deus quer uma demonstração viva do Evangelho novamente. I want to go to another story Eu quero ir para uma outra história. and see an example of a couple E ver o exemplo de um casal. that I believe demonstrate a very important principle. Que eu for us. acredito que demonstrou um princípio bem importante para nós. This book is right in between the Judges and the Kings. Esse livro está entre os juízes e reis. It is one of the greatest stories in the Bible. É uma daquelas grandes histórias da Bíblia. The story of Ruth and Boaz. A história de Ruth e Boaz. We find that both Ruth and Boaz had suffered tragedies and heartache. Ambos, tanto Ruth quanto Boaz, sofreram de forma trágica. Ruth was a Moabitess.
Ruth era moabita. Her father-in-law had died. Seu sogro tinha morrido. Her brother-in-law had died. Seu cunhado morreu. And her husband had died. E depois seu esposo morreu. And probably she was still a young woman. Provavelmente ela era ainda jovem. Not only did so many in her family die, Não tantos de sua família tinham morrido, but she was impoverished so that they didn't know what they were going to do. mas eles estavam de tal maneira que não sabiam o que fazer. Ruth had suffered tragedy and heartache. Ruth tinha sofrido tragédia e dureza. Even if we've gone through tragedy and heartache in our lives. Mesmo se nós passarmos por tragédias e dificuldades em nossa vida, God can use those tragedies to lead us closer to Him. Deus pode utilizar essas tragédias para nos aproximar dele And use us in His plan. e nos usar em seus planos. Boaz most likely also had suffered heartache. Boaz provavelmente também sofreu duramente. It appears that Boaz was an older man. Parecia que Boaz era um homem mais velho. We don't know how old, Não sabemos a sua idade ao but he was certo, obviously older than Ruth. mas certamente ele era mais velho do que Ruth. Probably he had a wife that had passed away as well. Provavelmente ele teve uma esposa que tinha falecido também. We don't know if he had children before or Não not. sabemos se ele teve crianças ou filhos antes disso, But the story picks up with Ruth determining to follow her mother-in-law. mas a história nós vamos pegar aqui quando Ruth decidiu seguir a sua sogra. And Naomi says, "Go back to your land." E Naomi disse, volta para o seu lar. And Ruth says, "Where you go, I will go. E Ruth disse, onde a senhora for, eu vou também. Your people will be my people. O teu povo será o meu povo. Your God, my O God." teu Deus será o meu Deus. And she was determined, even though all of the difficulties in her life had happened. Ela estava determinada, ainda que tivesse todas as dificuldades a encontrar. She believed still that Naomi's God was the true God. Ela ainda acreditava que o Deus de Naomi era o Deus verdadeiro. They come back to Bethlehem. E eles voltam para Belém. Years before Naomi had left. Anos antes de Naomi deixar, ou partir, now she comes back ela retorna. without a husband, Sem esposo, without sons, sem filhos, with no money, sem dinheiro, with no land, sem propriedade, with no way to make any money. sem maneira de ganhar dinheiro. And so, before they had probably been farmers, wealthy farmers. Antes, provavelmente eles eram fazendeiros ricos. Now they have to go out and gather the grain that falls on the Agora ground. eles tinham que sair e recolher os grãos que caíam. And she happens to come upon Boaz's field. E ela chega, She comes to Boaz's field. e ela chega até o campo de Boaz. And Boaz speaks to her in Ruth chapter 2 verse 8. E Boaz fala com ela em Ruth capítulo 2, verso 8. Then said Boaz unto Ruth, Hearest thou not my daughter? Então disse Boaz a Ruth, ouve, filha minha, Go not to glean in another field, não vás colher em outro campo, neither go from hence, nem tampouco passes daqui. but abide here fast by my maiden. Porém, aqui ficarás com as minhas moças. Boaz says, Don't go somewhere else. Boaz disse, não vai para outro lugar. Just stay right here in my Fica field. aqui no meu campo. Abide in my field. Permaneça aqui no meu campo. Ruth comes back to Naomi. E Ruth volta à sua sogra. And the Bible says that all through the harvest, Ruth stayed in Boaz's field. E a Bíblia diz que durante toda a colheita, Ruth permaneceu no campo de Boaz. Now she was gathering the grain that fell. E ela recolhia os grãos que caíam. But Boaz was watching her. Mas Boaz estava observando ela. And maybe Ruth was watching Boaz. I don't E know. talvez Ruth estava observando Boaz, não sabemos.
Boaz invited her to come eat with all the workers. E Boaz convidou ela para vir comer com os trabalhadores. He gave her some of their food to E eat. deu da comida dos trabalhadores também. That was not required, Isso não era requerido por but they ele, were watching each other. mas eles estavam se observando. And then Naomi told Ruth what to do, Então, Naomi disse a Ruth o que fazer. because I believe that as they worked, Eu acredito que à medida que eles trabalhavam, their admiration for each other grew. a admiração um pelo outro crescia. And Naomi sends Ruth to Boaz's field during the nighttime. E Naomi envia Ruth para o campo de Boaz durante a noite. And it's an interesting story. E é uma história interessante. Normally we do not have marriage proposals like this anymore. Geralmente nós não temos pedidos de casamento como esses, But it was appropriate then. mas naquele tempo era apropriado. And Ruth lays down at Boaz's feet. E Ruth chega aos pés de Boaz. And the Bible says that Boaz woke up in the night, E diz que Boaz acordou durante a noite. and here was Ruth down at his feet. E ali estava Ruth aos seus pés. And it said he was scared. E ele se assustou. And Ruth speaks to him E Ruth fala a ele, in verse 9. no verso 9. And he said, "Who art thou?" Chapter 3, verse 9. Capítulo 3, verso 9. Who art thou? E disse ele, quem és tu? And she answered, I am Ruth, thine handmaid. E ela disse, sou Ruth, tua serva. Spread therefore thy skirt over thine handmaid, Estende, pois, tua capa sobre a tua serva, for thou art a near kinsman. porque tu és o remidor. And he said, Blessed be thou of the Lord, my daughter. E disse ele, bendita sejas tu do Senhor, minha For, filha, for thou hast showed more kindness in the latter end than at the beginning. melhor fizeste esta tua última benevolência do que a primeira. Inasmuch as thou followedest not young men, whether rich or poor. Pois após nenhum dos jovens foste, quer pobre, quer rico. And now, my daughter, fear not. Agora, pois minha filha, não temas. I will do to thee all that thou requirest. Tudo quanto disseste te farei. For all the city of my people doth know Pois toda a cidade do meu povo sabe that thou art a virtuous woman. que és mulher virtuosa. They worked together throughout the harvest. Eles trabalharam juntos durante a colheita. And then Ruth comes to Boaz E aí Ruth vem até Boaz and says basically, e diz basicamente: redeem me and my mother-in-law's household. me redime a mim e a minha sogra. And Boaz says, you have been more kind to me. E Boaz diz: você foi mais gentil a mim Because you did not go after other people. porque tu não fostes após outras pessoas. You're remembering the family of your deceased husband. Você se lembra da família do seu esposo falecido. And everyone knows E todo mundo sabe that you are a virtuous que woman. tu és uma mulher virtuosa. We see in this story Então nós vemos nessa história great admiration grande admiração by Boaz for Ruth and Ruth for Boaz. de Boaz para com Ruth e de Ruth para com Boaz. They each developed as they worked together Ambos, ao trabalharem juntos, desenvolveram great respect for one another. grande respeito um pelo outro. And of course we know the rest of the É story. claro, conhecemos o final da história. Obed was born to them. Tiveram um filho, Obed, não saberia dizer em português. Obed. Which was the grandfather of David. Que foi o avô de Davi. How did they develop that respect?
Como eles desenvolveram esse respeito? We don't know very much about after they got married. Não sabemos muito depois que eles se casaram. All we know is what led up to their marriage. Tudo que sabemos foi o que conduziu ao casamento. But we can trust and believe because of the characteristics of their descendants. Mas nós podemos confiar por causa das características de seus descendentes. That the attributes that they manifested in their courtship Que os atributos que eles manifestaram durante o momento de corte continued through into their marriage. continuou através do casamento. And what was it that led them to each other? E o que foi que atraiu um ao outro? It was divine providence, Foi a providência divina, no doubt about that. sem dúvida. It was following counsel from experienced people in the family, Foi seguir conselhos de pessoas experientes na família. which when we are looking for a spouse, I'm sorry. when we are looking for a Quando spouse, estamos procurando por um cônjuge, both of those things are essential. ambas dessas coisas são essenciais. God's leading A providência de Deus and advice from those that we trust in the Lord. e conselhos daqueles que confiam no Senhor. We have a saying about Nós temos love. ditado sobre o amor. Love is blind. O amor é cego. And that's true. E é verdade. And there's a reason it's true. E existe uma razão por ser verdade. If love could see all of the faults of everybody, Se o amor conseguisse ver todos os defeitos das pessoas, it's possible that nobody would get married. possivelmente ninguém se casava. And so God, in His mercy, allows Então, love to be blind. Deus, na sua misericórdia, permite que o amor seja cego. But Mas, if love is blind, se amor é cego, we need some help from some people who can see. nós precisamos de ajuda de alguém que consegue ver. And so that's where godly counsel comes in. E é aí que entra os conselhos piedosos. And not only with Ruth and Boaz were they following God's leading, Não. but they were accepting godly counsel. Somente estavam Boaz e Ruth seguindo a providência de Deus, mas seguiam conselhos também. But that's not the main point. Mas esse não é o ponto principal dessa noite. That's just for those that are single. Foi somente para aqueles que são solteiros. What created the happiness of the home of Ruth and O Boaz? que ocasionou a felicidade do lar de Ruth e Boaz? Ruth and Boaz Ruth e Boaz shared time together. compartilhavam tempo junto. They spent time together. Eles passavam tempo juntos. They shared experiences. Eles compartilhavam experiências juntos. They had fellowship together. Eles tinham comunhão um com o outro. And in any marriage, E em qualquer casamento there needs to be sharing together. tem que haver momento de compartilhar juntos. I don't mean sharing like what I tell my children. Eu não quero dizer em compartilhar da forma que eu falo com minhas filhas. You need to share that toy with your Você sister. precisa compartilhar o seu brinquedo com a sua irmã. But I mean sharing time O together. que eu quero dizer é compartilhar tempo juntos. Spending time together. Passar tempo juntos. Let's look to a verse in Hebrews chapter 13. Vamos dar uma olhada em um verso em Hebreus capítulo 13. I never thought about this verse very much. Eu nunca pensei muito sobre esse verso. About maybe 18 years ago, Talvez cerca de 18 anos atrás, I went to Africa for the first time. eu fui para a África pela primeira vez. And there in Ghana, E lá em Gana, English is the language of learning that is spoken. o inglês é a língua de aprendizado falada. And so most of the signs are in English. Então a maioria dos sinais são em inglês. And they have very religious names of businesses. E eles têm nomes muito religiosos
nos negócios. For example, Por exemplo, it would be Holy Hands Hair Salon. Mãos Santas, Salão Mãos Santas. Or some other religious names. Ou qualquer outro nome religioso. And many times there were Bible verses on their signs. E muitas vezes tinham versos bíblicos no sinal dos negócios. And at that time, Naquela época, before there was internet and cell phones, antes de haver celular e internet, there were communication shops. lá havia centros de comunicação, tipo um shopping de comunicação. And you could go pay money to use the E aí telephone. você podia pagar para usar o telefone. Or you could go pay money to send a fax. Ou você pagava para enviar um fax. And a lot of these communication shops E muitos destes lugares de comunicação had Hebrews 13 verse 16 written on their signs. tinha Hebreus capítulo 13, o verso 16 nas placas. And I couldn't remember what Hebrews 13:16 E said. eu não lembrava o que falava Hebreus 13, 16. So I went and looked it up. Então eu fui e pesquisei. But to do good and to communicate, forget not. Ali diz, e não vos esqueçais da beneficência e comunicação, For with such sacrifices God is well pleased. porque com tais sacrifícios Deus se agrada. So they were saying, don't forget to communicate. O que eles queriam dizer era, não se esqueça de comunicar-se, Because they wanted the business. porque eles queriam o negócio. But the Bible says to do good and communicate, do not forget. Mas a Bíblia diz, não vos esqueçais da beneficência e comunicação. And I think that's very relevant for a marriage as E eu well. acho que isto é muito relevante para o casamento. And this word for communicate Esta palavra aqui, comunicação, the Greek word is not just talk. a palavra grega não significa simplesmente conversar. It's a very fascinating word. É uma palavra fascinante. The Greek word is koinonia, É a palavra koinonia. and it means commune, E significa ter comunhão. fellowship, É uma outra palavra em inglês para comunhão também. sharing. Compartilhar It has a deep meaning. tem um sentido profundo. And the Bible says, do not forget to have this fellowship, this sharing one with E a another. Bíblia nos diz, não vos esqueçais de ter essa comunhão em compartilhar um com o outro. And life can get busy. E a vida pode se tornar agitada. And we can neglect to have time to communicate on a deeper level. E nós podemos negligenciar em nos comunicar em um sentido mais profundo. Now, when two people are dating, Quando duas pessoas estão namorando, do they talk a lot? eles conversam bastante. Yes. Sim. I had some friends, Eu tenho alguns amigos and they had one day that it was free to make a phone call all day. Teve um dia que a companhia permitiu ter ligações gratuitas durante um dia todo. And he literally spent 12 hours on the phone with his fiancée. E ele literalmente gastou 12 horas com a sua noiva no telefone. And we weren't dating at the time. I was not. My other friends. Meus amigos estavam namorando naquela época And they were laughing at him. e estavam rindo dele. They said, "What do you talk about for 12 O que hours?" vocês conversam por 12 horas? I don't know, just knowing that she was there on the phone. Eu só queria saber que ela estava lá no telefone. When two people are dating, they don't have trouble communicating. Quando as pessoas estão namorando, elas não têm problema de se comunicar. But once they get married, Mas quando se casam, life gets busy. a vida se torna agitada. There's work, Tem trabalho, there's other things. muitas coisas. And sometimes we can forget to E communicate. às vezes nós podemos nos esquecer de nos comunicar. Or we come home from work Nós chegamos em casa do trabalho and I say, "How was your e day?" diz, como foi o seu dia? "Oh, it was fine."
Foi bem. Or are we talking to our friends Estamos conversando com o nosso amigo and there's this animated conversation going e on? a conversa não para. We get off the E a phone gente desliga o or telefone we come home from our friends ou chegamos da casa de nosso amigo and our spouse asks, so what were you talking e o nosso about? cônjuge fala: o que vocês conversaram? Nothing much. Nada. Quase nada. Nada demais, né? We can forget to communicate. A gente pode se esquecer de nos comunicar. No friendship can grow Nenhuma amizade pode crescer without communicating, sem comunicação, without fellowship, sem comunhão, and especially in a marriage. principalmente no casamento. There needs to be a deeper level of Tem communication, que haver um nível mais profundo de comunicação, and especially when there's children, principalmente quando tem crianças, because it becomes even more difficult to find time to communicate. porque pode se tornar mais difícil ainda se comunicar. I come home to lunch, Eu chego em casa para almoçar and one daughter says, "Oh, see the picture I drew." e uma filha diz: olha só o que eu desenhei. And the other one says, "I like the snow." E a outra diz: eu gosto da neve. And the other one says something else. E a outra diz outra coisa. And my wife and I can't hardly even talk E eu e minha esposa quase não conseguimos conversar. because of all the conversation going Por on. causa das muitas conversas acontecendo. And that's good to talk as a E family. é bom conversar como But in família. a marriage, there needs to be time for communion, just the husband Mas and the wife. no casamento tem que haver tempo para comunicação somente entre o esposo e a esposa. When there's no children, Quando não tem crianças, we can take walks together. você pode caminhar You can juntos. talk at meals. Vocês podem conversar nas refeições. But once there's children, Mas quando tem crianças, you can't take a walk together. você não consegue ir para uma caminhada juntos. The house might be sozinhos. burnt down if you come back, Quando você voltar, a casa pode estar queimada. or any number of other things could have Ou happened. muitas coisas podem acontecer. So you can't just the two of you go for a walk. Somente os dois ir para uma caminhada não dá mais. You can't talk very well over the dining table. Você não pode conversar muito bem ou de forma solta na mesa. But a couple still needs time for Mas, fellowship. ainda assim, o casal precisa de tempo para comunhão. And this lack of true communion or fellowship E esta falta de verdadeira comunhão, de integração, is what leads to most problems in marriages. é o que leva a maioria dos problemas no casamento. I had a couple in our church, Havia um casal em nossa igreja and there were other issues, e tinha outras questões but também. he decided that he wanted to go back to school. Mas ele decidiu voltar para a escola. He wanted to finish his nursing degree. Ele queria terminar o seu título de enfermagem. His wife was a nurse, Sua esposa era enfermeira and he wanted to finish. e ele queria terminar. And so they figured out a plan. Então eles trabalharam planos. He could do it so much cheaper if he went back to the country they were from. E ele podia fazer o curso muito mais barato se retornasse ao país de origem. And she would stay at home with the children and work and pay the bills at home. E ela ficava com a criança em casa, trabalhava, pagava as contas. And I talked to them before. E eu conversei com eles antes. Are you sure you can do this? Tem certeza que vocês vão conseguir Are you fazer sure this isso? is a good idea? Vocês têm certeza é uma boa ideia? Yeah, we'll come and visit once a year, and they had a plan worked out. Nós vamos visitar um ao outro uma vez por ano. Within a couple months after he got there, Então, depois de alguns meses, depois que ele chegou lá, there started to be problems. começou os problemas. And pretty soon the wife started talking to me. E em breve a esposa começou a se abrir comigo. He's not calling anymore. Ele não liga mais. My parents, he was staying with her parents. My parents say that he's coming back late. So her parents were there. Her parents were there. O pai dela estava no país de origem e ele ficava com os pais e os pais diziam: ele tá vindo tarde para casa. And she started to get concerned. E ela começou a ficar preocupada. And I said, well, let's think the best. Então
falamos a ela, vamos pensar o melhor. Maybe he's studying really hard for his test. Talvez ele está estudando muito para a prova. We don't know right now. Nós não sabemos por enquanto. But it wasn't. Mas não era isso. And there started to be an affair. Então ele começou uma relação. Why? Because there wasn't that close communion and fellowship anymore. Por quê? Porque não havia mais aquela comunhão próxima de antes. Hearts grow distant without that sharing O time. coração cresce em distância sem este momento de comunhão. And he came back and we worked with them and worked with them. Então ele voltou para o país e trabalhamos com ele, But the damage was done. mas o dano tinha sido feito. And it's not just spending time together. Não é só ficar juntos, passar tempo juntos. We need to, as couples, go deeper than just the surface. Nós precisamos, como casal, ir mais profundo do que a superfície. There needs to be a bonding in our Tem communication. que haver uma integração na nossa comunicação. But that only happens Mas isso somente acontece if we spend time se nós gastarmos tempo and make efforts to go deeper. em fazer esforços para nos aprofundar. Some psychologists have said there's 5 levels of communication. Um psicólogo uma vez disse que existem 5 níveis de comunicação. The first level is the cliché level. O primeiro nível é o nível do clichê. How are you doing? Como você está? Tudo bom? You can say that to anybody, right? Você pode falar isso para qualquer pessoa, não é? It's just common, casual talk. Uma conversa casual, comum. A deeper level than that Um nível mais profundo do que isso is what is called the fact level. é o que nós chamamos de nível de fatos. So you're talking about events or facts that have happened. Vocês conversam sobre eventos e fatos que aconteceram. Many couples just stay there. Muitos casais permanecem neste nível. Such and such happened at work today. Tal coisa aconteceu no trabalho hoje. The children did this at home today. A criança, os filhos fizeram isso em casa hoje. This happened in the news. Isso aconteceu nas notícias, nos jornais. That's just fact levels. Somente o nível de fatos. And that's fine. It's good to have those É conversations. preciso ter essas conversas. But as you go deeper in this communion, Mas à medida que você se aprofunda na comunhão, it includes all of it. vai incluir todas essas questões. It is appropriate to say good morning, É apropriado dizer bom dia, even though you can say that to anybody. mesmo que você possa dizer para qualquer pessoa. You should say it to your spouse Você too. tem que também falar para sua esposa, o cônjuge. And you have to be on the fact level. You have to share things that are going E on. você tem que compartilhar os fatos que estão acontecendo. The third level is really where you start to get a deeper O level. terceiro nível é onde começa a ser mais profundo. You get to ideas and opinions. Você começa com ideias e opiniões. So you're not just talking about things that have happened, Você não somente conversa sobre coisas que aconteceram, but you're sharing mas ideas. você compartilha ideias. You're giving opinions. Você dá opinião. You're learning about each E other. você começa a conhecer um ou outro o que pensa. But the fourth level Mas o quarto nível is where, as a couple, é quando o casal you need to go to. nós precisamos ir. But if you're not a couple, Mas se não é um casal, you need to be careful. você tem que tomar cuidado de ir lá. That's the feeling level, É o nível dos sentimentos, where you're describing your joys, onde você descreve as suas alegrias, your hurts, suas feridas, your hopes, suas esperanças, your dreams. os seus sonhos. Now, there are some that you could talk about those things with, Existe um certo grau que você pode conversar sobre essas coisas, but it would be very Com close, outras pessoas. very close friends, mas com amigos mais próximos. and should not generally be of the opposite sex. E deveria não ser sexo oposto.
Because when you get into that level, Porque quando você chega neste nível, there's a deeper bonding that takes place. acontece uma ligação maior. You're sharing more of your inner self. Você está compartilhando mais de você mesmo, do interior. And then the fifth level, O quinto nível, only for spouse, somente para casais, the intimate level, que é o nível íntimo, where there's total openness and honesty one onde with another. existe total abertura e honestidade um com o outro. Communication that goes deeper than the surface. Comunicação que vai mais profundo que a superfície. Now, something that we should focus on that goes deeper than the surface, Nós devemos... Can you repeat that? something that we should have that goes deeper than the surface, Nós devemos ter algo que vai mais profundo que a superfície. is the spiritual level. É o lado espiritual. We should discuss what we have studied in our devotion. Nós devemos conversar sobre o que estamos estudando em nosso devocional. We should have family worship together. Temos que ter adoração familiar junto, Even if we're just a couple, mesmo que somos somente um casal. there's no children, Não tem filhos we ainda. still need to have family worship Ainda together precisamos ter adoração familiar and pray together. e orar juntos como casal. Because that takes the communion to a more stable level than just a human level. Porque isso faz com que a comunhão com o cônjuge passe o nível comum e chega ao nível mais profundo. Now, something else about communion. Existe algo mais sobre comunicar ou ter comunhão. Communicating Comunicação is listen. é ouvir. Many times, Muitas vezes, when a couple starts having trouble, quando um casal começa a ter problemas, it's because of not listening. é porque não ouviu. Have you ever been doing something Você já fez algo and your spouse was talking to you, e o seu esposo ou cônjuge estava or falando you com were talking você, to your spouse and they were doing something, ou vice-versa, você estava falando com ele e ele estava fazendo algo, and the talking is going on, e aí a conversa está indo and you say, e yeah. você fala, aham. And pretty soon they say, what did I just say? E aí, o que eu falei mesmo? Oh, sorry. Desculpa, estava distraído. The thoughts were on something else, right? Os pensamentos estavam em algo diferente. Sometimes when that happens Então, às vezes, quando isso acontece with us, conosco, I just stop talking. eu paro de falar. If I'm the one that's talking, I Se eu stop talking. sou o que estou falando e não sendo ouvido. And then Mandy realizes, oh, she wasn't listening. E aí Mandy percebe que ela não estava ouvindo. And I say, it's all right. We'll talk later. Eu falo assim, não, tudo bem, a gente pode falar mais tarde. You're busy doing something Você else. está ocupada fazendo o negócio aí. But it's not very nice to be talking and... Mas não é legal estar falando e a pessoa... I had a friend one time. Eu tive um amigo uma vez, And there were 5 children in his family. tinha 5 crianças, 5 filhos na família. And everybody would talk at once. E todo mundo conversava ao mesmo tempo. And he was trying to talk. E ele tentava falar. And nobody was E listening. ninguém ouvia ele. So he went over and started talking to the wall. Então ele virou e começou a conversar com a parede. Just to get his point across. Para fazer o ponto que ele queria. Sometimes we'd rather talk to a wall than a person when nobody's listening. Às vezes é melhor falar com a parede do que com uma pessoa que não te ouve. To have that deeper communication, Então ter essa comunicação mais profunda, we need to learn to listen. nós precisamos aprender a ouvir. There's some techniques Existem algumas técnicas when talking with doing marriage counseling. quando nós fazemos conselhos para casais. Many times one spouse will say, he did this, Às vezes, ou muitas vezes, um cônjuge diz, ele fez isso e isso, and the other spouse will say, e o outro diz, yes, but so and so did this. é assim, mas tal fez isso.
neither one is really listening to the other. Nenhum está ouvindo o outro. They're just trying to make their point. Eles só estão tentando fazer o ponto deles. And so sometimes you tell people, Então, às vezes, nós falamos para as pessoas, before you say anything, antes de falar qualquer coisa, think pensa and repeat in your own words what your spouse just said to you. e repete com suas próprias palavras o que o seu cônjuge acabou de falar para você. And then you can say what you want to say. E então você pode falar o que você quer falar. And then the other spouse has to do the same E o thing. outro cônjuge tem que fazer o mesmo. That way, they're forced to listen and repeat. Dessa maneira, eles são forçados a ouvir e a repetir. We need to learn to listen. Nós precisamos aprender a ouvir. And another thing about communication, Outra coisa sobre comunicação, especially in families, especialmente nas famílias. most of the communication A maioria das comunicações takes place without words. acontece sem palavras. How do you communicate without words? Como é que nós nos comunicamos sem palavras? The body language says so Como much. a linguagem corporal diz muito, né? 75% of communication is body language and tone of voice. 75% da comunicação é linguagem corporal e o tom da voz. If you have an unhappy expression Se você tem uma expressão infeliz and there's irritation in the voice, e tem irritação na voz, it doesn't matter if you say, I hope you have a good day. não importa se você disser, eu espero que você tenha um bom dia. Because the body language and the tone of voice communicated something totally different. Porque a linguagem corporal e o tom da voz está comunicando algo totalmente diferente. And so we need to learn to communicate Então nós precisamos aprender a nos comunicar what we want to o que communicate, nós queremos comunicar, not just with our não words, somente com as palavras, but with our body mas language com o nosso corpo and our tone of e o voice. tom da nossa voz. I discovered something about our tone of voice. Eu My tone descobri of voice. algo sobre o tom da minha voz. It didn't matter how nice I tried to say something. Não importa quão gentil eu tento dizer algo, If I was irritated inside, mas se dentro eu estiver irritado, my tone of voice was going to tell that. o tom da minha voz vai dizer isso. It would come out some way. Vai sair de alguma maneira. And so I recognized, Então eu reconheci if I do not want to convey that, que se eu não quero transmitir isto, I have to pray and ask God to take the irritation Eu- away from me tenho que orar e pedir para que Deus tire a ira de mim before I respond. antes que eu responda. Because otherwise, no matter what I say, it's going to be wrong. Porque de outra forma, não importa o que eu disser, vai sair errado. I want to notice something quickly in Genesis chapter 26. Eu quero notar algo bem rápido aqui em Gênesis 26. This is a part of the deeper communion as well. Aqui é também parte da comunhão mais profunda. Verse 8. No versículo 8 de Gênesis 26. And it came to pass, when he had been there a long time, that Abimelech, king of the Philistines, looked out at a window. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu. And saw, and behold, Isaac was sporting with Rebekah, his wife. E viu, e eis que Isaac estava brincando com Rebeca, sua mulher. Now, Isaac had just lied and said that Rebekah was his sister. Isaac tinha mentido para o rei, dizendo que era sua irmã. And Abimelech looks out the window, E o rei, Abimeleque, olha pela janela and he sees Isaac and Rebekah e ele vê Isaac e Rebeca being affectionate. tendo afeição um pelo outro.
it's good to be affectionate as well. É bom ter afeição também. When two people are dating, Quando duas pessoas estão namorando, when my wife and I were dating, quando eu e minha esposa estávamos namorando, we started off on the opposite side of the couch. nós começamos do lado oposto do sofá. And then we started looking at pictures. Então nós começávamos a olhar para fotos. And pretty soon, E em breve, our elbows or our shoulders were right next to each com other. os ombros juntos. And then Mandy would think, oh, Então, Mandy pensava. maybe we shouldn't be like this, and would go back. Ela pensava, não devemos estar assim. Ela voltava. And then pretty soon, E aí, em breve, back together again. juntos novamente. When two people are dating, Quando duas pessoas estão namorando, there's a desire to be close. existe o desejo de estar próximo. And that has to be guarded by principle. E tem que ser guardado por princípios. But it's good to have affection in the marriage Mas as well. é bom ter afeição no casamento também. And I believe it's beneficial for children to see appropriate affection between husband Eu and wife. acredito que é beneficial para os filhos verem a afeição apropriada entre marido e mulher. Now there can be inappropriate affection in public, Pode haver afeição inapropriada em público. and Ellen White mentions that. Ellen White menciona isso. But it's appropriate Mas apropriado to show our love é apropriado demonstrar o nosso amor for one another. um pelo outro. When I was in Africa, Quando eu estava na África, it was so hard for me era tão difícil para mim to know who was married, para saber quem era casado. because the wife would be over here and the husband would be over here. Porque a esposa estava de um lado e o esposo do outro lado. They didn't sit by each other in church. Eles não sentavam juntos na igreja. In fact, I almost never saw them together. Na verdade, eu quase nunca vi eles juntos. There's a problem with that. Tem um problema com isso. We need to have that communion. Nós precisamos ter essa comunhão. We need to spend time together. Precisamos gastar tempo juntos. And through marriage, E através do casamento, God wants to take two people Deus quer pegar duas pessoas and blend them into one. e unir em um. In the book In Heavenly Places, page 203. No livro Em Lugares Celestiais, na página 203, But there are few couples who are completely united existem poucos casais que estão completamente unidos when the marriage ceremony is performed. quando a cerimônia matrimonial é realizada. The words spoken over the two who take the marriage vow As palavras proferidas pelos dois que tomam o voto matrimonial does not make them a unit. não fazem deles um. In their future life is to be the blending of the two in wedlock. Na vida futura deles deve haver uma mistura, uma união no casamento. When the two at the marriage altar, Quando os dois estão no altar para se casar, two people don't become one there. duas pessoas não se tornam uma naquele momento. They're legally one, Legalmente eles são um, but mas the uniting, the blending, a união, a mistura, is the work of a lifetime. é a obra de uma vida toda. And it takes place E acontece through this communion, this sharing one with another. através dessa comunicação, desse compartilhar, dessa comunhão um com o outro. We need to spend time Precisamos gastar tempo with our spouse com nosso cônjuge, in fellowship em comunhão, every day. todos os dias. Maybe it's only 10 or 15 minutes before going to bed. Talvez 10, 15 minutos antes de dormir. Maybe it's
My wife and I, when I would be driving home late, we would talk on the phone as I was driving home. Eu e minha esposa, às vezes, quando eu voltava para casa tarde, nós conversávamos pelo telefone no caminho até chegar em casa. That was our time. Era o tempo que nós tínhamos. Every couple is going to have a different time. Todo casal vai ter um tempo diferente do outro. Maybe you can go for a walk together by Talvez yourself. você não vai conseguir caminhar com o seu cônjuge. We can't do that yet. Não podemos fazer isso ainda. But figure out a time Mas descubra um tempo that you can spend que você possa gastar every day. todos os dias. And then try to do something more E então tente se aprofundar um pouco mais every week. toda semana. I had a pastor that I interacted with. Eu conheci um pastor que eu interagia com ele And ever since he was dating his wife in college, e desde quando ele começou a namorar com a sua esposa, quando estava na universidade, na faculdade, every Friday lunch, todo o almoço de sexta-feira, they had lunch together. eles almoçavam juntos. And that was 20 or 30 years before. Isso era 20, 30 anos antes. But every week they had that time. Mas toda semana eles têm esse tempo. In addition to the daily time, E além do que é diariamente, they had their individual, that special time. eles ainda têm esse tempo especial semanal. And as a couple, E como um casal, we need that. nós precisamos disso. It's not selfish, Não é egoísmo, it's important. é importante. And yes, we might not be spending some time with the children if we have children, É verdade que nós temos que gastar tempo com os filhos quando temos filhos, but one of the most important things we can do in raising children mas uma das coisas mais importantes que podemos fazer ao educar crianças is to have a strong relationship with our spouse. é ter uma forte relação com o seu cônjuge. The children will pick that up. Os filhos vão pegar isso, And perceber isso. it will affect their behavior, Vai afetar o comportamento deles, either positively ou positivamente or negatively. ou negativamente. Let's read one last verse. Vamos ler um último verso, Song of Solomon, Cantares de Salomão, chapter 5, capítulo 5, verse 16. e o verso 16. His mouth is most sweet. A sua boca é muitíssimo suave. Yea, he is altogether lovely. Sim, ele é totalmente desejável. This is my beloved, Tal é o meu amado, and this is my friend, e tal o meu amigo. O daughters of Ó Jerusalem. filhas de Jerusalém. Our spouse needs to be not just our lover, Nosso cônjuge deve ser não somente o nosso amor, but our friend as well. mas o nosso amigo também. And we must spend time E together. nós precisamos passar tempo juntos. We must have that communion Nós together. temos que ter aquela comunhão juntos. So what's the word for tonight? Qual é a palavra para hoje? Friendship. Friendship is good. Boa palavra. Relationship. Communication, Comunicação. communion. Comunhão. She got 3 words. 3 words. Okay, that's good. Bom também. Share, communication and communion. All those are right. As 3 estão corretas. Communion is the deepest word I'm trying to A mais get. profunda que eu estou tentando transmitir é comunhão. Let's spend time. Vamos passar tempo. Let's invest time Vamos investir tempo with our spouse. com o nosso cônjuge. Let's pray. Vamos orar. Our Father in heaven, Nosso Pai que estás no céu, we thank you for the love you have. nós agradecemos pelo amor que tu tens. We realize our love is imperfect, Nós percebemos que o nosso amor é imperfeito, but we know that you want to grow our love. mas nós sabemos que tu queres
aumentar o nosso amor. You gave us the Sabbath because you want us to commune with you. Tu nos destes o sábado porque queres que nós tenhamos comunhão com o Senhor. Help us to spend time in communion with our spouse. Ajuda-nos a passar tempo em comunhão com o nosso cônjuge. Help us to grow closer together Nos ajude a nos aproximarmos mais. as we invest in that relationship, Ao nós investirmos nessa relação. that we may demonstrate to the world Para que possamos demonstrar ao mundo the power of the gospel o poder do Evangelho in our families. em nossa família. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus oramos. Amen.